de costume, né? Vocês sabem que quando a gente começa a gravar a aula, vocês já podem registrar a frequência aí no chat. Por gentileza, não deixem de registrar a presença, beleza? Para não se prejudicar com relação à nota de frequência. Pessoal, eu tinha comentado com os colegas que já tinham chegado antes da gente iniciar a aula de hoje, que o nosso semestre caminha para o final, certo? Então, a gente está começando hoje a nossa última unidade de conhecimento, e eu gostaria de comentar com vocês quais são os objetivos de aprendizagem dessa nossa unidade, beleza? Então, passar aqui para uma pequena apresentação e vamos observar quais são os nossos objetivos de aprendizagem hoje, né, desse conteúdo que a gente começa a partir de então. Então, a gente já viu, né, vamos só fazer aqui um breve retrospecto da nossa caminhada, né? O semestre está acabando, né, oficialmente dia 22 de dezembro o semestre se encerra, mas antes disso, as nossas aulas mesmo, se não me falha a memória, a gente vai até a segunda semana de dezembro, depois são avaliações, segundas chamadas, etc. e tal. E nesse caso, nós estamos concluindo, né, o nosso estudo através daquele nosso livro-texto. Bem, a gente começou estudando pensamento lógico. No pensamento lógico, nós fizemos uma revisão do que vocês viram em lógica matemática, lá no primeiro semestre. Eu imagino que na nossa próxima reforma curricular, que já está acontecendo, a gente já está trabalhando para reformar a grade curricular do curso, essa disciplina, matemática discreta, vai para o primeiro período e lógica matemática vai para o segundo, que foi até uma recomendação que a última avaliadora do nosso curso do reconhecimento ela fez, foi justamente para que a gente fizesse essa troca, certo? Então, talvez vocês sejam, se não a última, talvez a penúltima turma do segundo período a ter matemática discreta. A gente vai colocar matemática discreta em breve no próximo projeto político-pedagógico para o primeiro período do curso, beleza? Bom, mas isso é uma coisa que é só para o pessoal que vai entrar, né, daqui a um ano, mais ou menos, certo? Bom, vamos voltar aqui para nossa retrospectiva. A gente começou com o pensamento lógico. Dentro do conteúdo do pensamento lógico, além de vocês revisarem o que a gente viu em lógica matemática, foi apresentado para vocês também algumas técnicas de prova, né? Nesse caso, provas baseadas em sentenças condicionais, né? Se P, então Q. E aí a gente viu a prova direta, a prova por contraposição e a prova por negação ou redução ao absurdo, certo? Visto essas três maneiras de se provar, de mecanismo de prova, a gente avançou para o segundo capítulo, que foi o capítulo sobre pensamento relacional. No capítulo de pensamento relacional, vocês estudaram grafos, né, tiveram uma breve introdução ao uso dos grafos. Depois a gente abordou a parte de conjuntos, funções, relações, né? Então a gente viu esses tópicos ao longo do capítulo sobre pensamento relacional. E tem mais um outro item que eu não estou lembrado, mas foram 5 tópicos que a gente viu lá em pensamento relacional, certo? Bem, logo em seguida, passamos para o tópico seguinte, né, que foi a parte de pensamento recursivo, né? E aí, nesse capítulo, nós trabalhamos com a ideia de recursividade, que é algo muito importante dentro de um curso como ciência da computação. Talvez em toda linguagem de programação se utiliza recursividade. Eu não tenho certeza se toda e qualquer linguagem de programação implementa recursividade. Porém, nós sabemos que linguagens como Prolog, por exemplo, têm a recursividade na sua essência, certo? Bem, recursividade é uma solução extremamente elegante, porém nós vimos que ela tem um custo computacional relativamente alto, certo? Então, no pensamento recursivo, nós vimos várias técnicas de recursividade, e agora, fechando a nossa caminhada dentro desse curso de introdução à matemática discreta, a gente chega na parte de pensamento quantitativo, certo? Então, quantificar as coisas, né, está na essência da ciência da computação. A própria palavra computação ou computar dá a ideia de contagem. Então, o que é que a gente vai ver nessa nossa unidade de conhecimento, né, que fecha a nossa disciplina?
nós vamos começar com técnicas básicas de contagem, veremos o princípio da adição e o princípio da multiplicação. Esses dois assuntos vocês devem ter visto nos vídeos de pré-aula, né, nas gravações do semestre passado. Depois, nós iremos estudar arranjos e seleções, que é também dentro do tópico. Como é que a gente aplica esses conceitos de arranjos e seleções, compreender e empregar corretamente funções. Então, a gente já viu funções no pensamento relacional, vimos também no pensamento recursivo, e a gente continua a ver funções aqui no pensamento quantitativo. Ou seja, função é um objeto matemático de grande importância no nosso estudo. Beleza? Bem, e aí já se aproximando do fim do conteúdo, nós iremos definir, explicar e aplicar conhecimentos básicos de probabilidade. Probabilidade é um tópico muito importante, principalmente para quem deseja trilhar o caminho da ciência de dados, né? Probabilidade é algo importante dentro desse contexto. E fechando o conteúdo e fechando a disciplina, vocês vão aprender algumas técnicas que são utilizadas para contar operações em algoritmos. Esse último ponto, especificamente, vai ser de grande importância para todos vocês quando vocês estiverem na disciplina de construção e análise de algoritmos. Então, como eu já disse várias vezes, né, no decorrer do nosso curso de matemática discreta, essa disciplina, matemática discreta, ela funciona, né, como uma espécie de porta de entrada para diversas outras disciplinas do curso de Ciência da Computação. Através da disciplina de matemática discreta, vocês vão adquirir conhecimentos que em outras disciplinas vocês irão aprofundar. Beleza? Bem, parar aqui a nossa apresentação, certo? Sair daqui desse slide. Tranquilo. E agora vamos para os comentários do nosso quiz de hoje. Nosso quiz de hoje, que eu estou vendo aqui que foi relativamente bom, né? Teve aqui alguns 10, a maioria tirou 7, tá tranquilo aqui, tá? A coisa tá boa, certo? Pessoal, não, eu comento isso no segundo tempo, certo? Bom, meus amigos, vamos lá, né? Que o nosso quiz de hoje. Lembrando que o nosso quiz é sobre técnicas básicas de contagem. Certo? Passa aqui, beleza. Bem, gente, a nossa primeira pergunta dizia o seguinte: no princípio da adição, consideramos que A e B sejam conjuntos não disjuntos ou disjuntos. A maioria acertou, conjuntos disjuntos. Não esqueçam jamais, quando você vai aplicar o princípio da adição, você precisa trabalhar com conjuntos que sejam disjuntos. Mas o que é um conjunto disjunto? É nada mais, nada menos do que aqueles conjuntos em que, se você fizer a interseção deles, você vai obter um conjunto vazio. Não esqueçam daquelas nossas operações conjuntistas de união, interseção, produto cartesiano. A gente viu isso lá no capítulo sobre pensamento relacional. E a gente continua utilizando essas operações. E outra coisa, não esqueçam também que toda operação conjuntista, ela envolve como operandos conjuntos e vai ter como resultado um outro conjunto também, certo? Entendido? Então tem esse detalhe que é muito importante, você não deve esquecer jamais. Então, infelizmente, aqui 2 pessoas se confundiram, mas acredito que não vão mais pisar na bola com relação a conjuntos disjuntos. Então, não esqueçam, se eu tenho aqui 2 ou mais conjuntos e eles são disjuntos entre si, significa que se eu fizer a interseção entre eles, eu vou obter um conjunto vazio. O que isso quer dizer em outras palavras? Quer dizer que em conjuntos disjuntos, eles não possuem elementos comuns, né? Se eles possuíssem elementos comuns, a operação conjuntista de interseção ela não retornaria 0, né? O resultado dela seria pelo menos 1, certo? Entendido? Então lembre-se sempre disso. Vamos adiante. O fenômeno que você está modelando, os fenômenos que você está modelando acontecem de forma independente um do outro. Nesse caso, nós usamos o quê? Princípio da soma combinado com a multiplicação? Não, não é. O princípio da soma combinado com o princípio da multiplicação, ele só é utilizado em situações em que você tem os casos disjuntos, aliás, os casos em que eles acontecem independentemente um do outro, e depois você precisa somar todos esses casos. Ou seja, primeiro você aplica o princípio da multiplicação,
e em segundo lugar você aplica o princípio da soma, certo? Então, basicamente, a sequência sempre é essa quando nós estamos trabalhando com esse tipo de modelagem. Somente o princípio da soma, perfeito, né? Essa é a resposta, a maioria acertou, beleza. Então, como é que a gente aplica, né? Foi dito para vocês num dos vídeos, ou em todos os vídeos que eu pedi para vocês assistirem, que o princípio da soma e o princípio da multiplicação, computacionalmente, eles são muito simples, né? São operações extremamente simples, mas onde é que está o porém? Onde é que está onde é que a coisa pega? Simplesmente saber qual princípio você vai aplicar, certo? Então, uma coisa é você aplicar esse princípio, é tanto que... Opa, está chegando alguém. Aí. Guilherme, seja bem-vindo. Então, como eu estava falando para vocês, quando você tem um determinado tipo de fenômeno, você precisa, se você quer quantificar quantos eventos desse fenômeno acontecem, você tem que observar algumas características do fenômeno. Então, se é um fenômeno que acontece de forma independente um do outro, aí você aplica o princípio da soma. Por exemplo, aquele exemplo que é dado das combinações de calças e camisas que a pessoa tem, né? Então, ali nós temos fenômenos independentes. Usar calça é independente de usar camisa. Já aquele outro exemplo que foi dado do cara que se desloca de casa para o trabalho, do trabalho para jantar, em veículos diferentes, você vê que são fenômenos que possuem uma ligação com o outro. Guilherme, registra a tua presença aí no chat, por gentileza, já que tu chegou atrasado. Isso. Senão eu ia botar a falta em você, porque eu não ia também ver teu nome aqui no quiz. Beleza? Somente o princípio da multiplicação não é, que o princípio da multiplicação ele é ligado justamente àqueles fenômenos que acontecem de forma dependente, um depende do outro. E aí, turma, é só você lembrar também que essa história de princípio da soma e princípio da multiplicação, ele possui também uma estreita relação com a ideia de disjunção e de conjunção, né? Vocês devem estar lembrados que no apagar das luzes do semestre passado, quando a gente estudou álgebra booleana, né? E aí nós tínhamos duas operações booleanas, que era a operação de soma booleana e a operação de produto booleano. E eu disse para vocês que a operação de soma booleana ela possui uma estreita relação com a disjunção, ao passo que a produto booleano com a conjunção, certo? E aí também traçamos os paralelos com circuitos em série, circuitos em paralelo, e a gente acaba percebendo isso em outros campos também, como, por exemplo, isso que a gente está vendo agora, certo? Os eventos onde aplicamos o princípio da multiplicação devem acontecer em sequência. Show, todo mundo acertou, né? Então, essa daí é mais ou menos uma consequência das questões anteriores, né? Certo? Então, as questões acabam ajudando nas seguintes. Então, toda vez que nós temos eventos em sequência, né, e a gente precisa modelar esses eventos, a gente vai aplicar o quê? Princípio da multiplicação, certo? Lembre-se que o princípio da multiplicação, você pode associar ele à conjunção, e a conjunção a gente sabe que ela dá a ideia de sequência, né? Assim como a gente viu na álgebra booleana, que a operação booleana de produto, né, está associada a um circuito em série, certo? E assim também a conjunção. Vamos adiante. Quantas cadeias de 5 letras podem ser formadas a partir de um alfabeto de 26 letras, sem letras adjacentes iguais? Aqui era uma questão que envolvia um certo cálculo, né? A resposta correta é essa última aqui, 26 vezes 25 elevado à quarta. Então, observe que nós temos 5 letras, né? E o nosso alfabeto tem 26 letras ao todo. Então, eu quero saber quantas cadeias de 5 letras eu posso formar a partir desse alfabeto. Então, temos ali a nossa operaçãozinha. Beleza? Alguém aqui duas pessoas aqui se confundiram, né? Essa alternativa realmente ela pode lhe induzir ao erro, certo? Porque vejam bem, ele está dizendo 26 letras sem adjacentes iguais, certo? Então, nesse daqui seria todas as letras diferentes, né? Nesse nosso caso aqui, na resposta correta, certo? A gente vai levar em consideração somente as que estão vizinhas uma à outra. Se a questão diz para você dizer quantas maneiras eu posso construir essa cadeia com 5 letras que são diferentes uma da outra, aí seria essa. Por quê? Por que seria essa alternativa? Porque aqui nessa primeira posição,
você tem as 26 letras do alfabeto. Nessa segunda, você já teria 25 letras. Por quê? Porque aquela letra que foi utilizada na primeira posição, ela já sai, digamos assim, do conjunto. E assim sucessivamente. Então, nessa terceira posição, você já teria 24, porque seria menos essas duas letras que estão na primeira e na segunda posição, e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, se a pergunta fosse quantas maneiras diferentes eu posso formar uma cadeia com 5 letras, todas elas diferentes, aí seria isso daqui. Aqui também lembra aquele que nos vídeos que eu pedi para vocês assistirem, chamados problemas de urna, né? Ou seja, com reposição ou sem reposição. Aqui seria sem reposição, certo? Beleza? Moeso, registra a tua presença aí no chat também, por favor. Bom, mais uma. Quando um problema se divide em casos disjuntos, use a soma para contar cada caso e use a multiplicação para o total. Totalmente falso, porque é justamente o contrário, como a gente acabou de comentar em uma questão anterior, certo? Se eu tenho um problema que eu preciso empregar tanto o princípio da soma como o princípio da multiplicação, né, os casos, a gente utiliza a multiplicação para os casos individuais, né, e o princípio da soma para juntar todo mundo. Beleza? Bem, podemos aplicar o princípio da soma e da multiplicação em algoritmos e assim obtermos não somente uma quantidade de fenômenos, mas também, por exemplo, os conjuntos que podem ser construídos tendo essas informações de quantidades. Veja bem, quando a gente está estudando o princípio da soma e o princípio da multiplicação, certo? Nós apenas conseguimos ter acesso à quantidade de elementos que essas operações, né, podem nos fornecer. Elas não mostram para a gente como construir esses conjuntos. Eu vou ter somente as quantidades de elementos desses conjuntos. Porém, e isso a gente vai ver lá nos finalmente desse conteúdo, nós podemos, a partir dessas informações, né, trabalhar algoritmos que possam construir esses conjuntos. Daí são cenas do próximo capítulo, né? Bem, o enunciado está totalmente errado, tá? Não é isso. O enunciado está parcialmente correto, isto é, podemos aplicar os princípios citados em algoritmo, mas não podemos construir os conjuntos. Então, o erro está justamente aí. Quando eu digo que ele está parcialmente correto, tudo bem. Mas quando lá na frente eu digo que eu posso aplicar os princípios em algoritmo, mas não podemos construir os conjuntos, né, através desses algoritmos, aí é que está o erro. E a resposta correta, né, o enunciado está totalmente correto. Beleza? Entendido? Então, os conjuntos eles podem ser construídos tendo essas informações. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Tranquilo? Mais uma pergunta em que a gente vai julgar aqui parte deles. Vamos lá. Uma nova companhia tem apenas 3 empregados, o Guinho, Zezinho e Luizinho, aluga um andar de um prédio com 12 salas, assumindo que H, Z e L, ou seja, o Guinho, Zezinho e Luizinho, representa a quantidade de salas de cada empregado, quantas formas diferentes há para designar as diferentes salas para esses empregados. Bem, essa questão aí eu fiz baseado no exercício que foi trabalhado num dos vídeos, né, que foi gravado das aulas do semestre passado, e aqui nós temos a resposta correta, seria a segunda. Pelo princípio da multiplicação, para cada sala que alocarmos o Guinho, haverá menos uma sala para alocar o Zezinho e menos 2 salas para alocar o Luizinho. Logo, a gente aplica o princípio da multiplicação, H vezes Z vezes L. Certo? Observe o seguinte problema. Cada usuário em um sistema computacional tem uma senha com 6 a 8 caracteres, em que cada caractere é uma letra maiúscula ou um dígito numérico. Então, vejam bem. A senha ela tem que ter entre 6 e 8 caracteres. Quando a gente fala caracteres, eu estou me referindo não somente a caracteres alfabéticos ou somente a caracteres numéricos. Então, caracteres inclusive, pode ser até caracteres especiais, certo? Mas aqui ele diz especificamente, que cada caractere é uma letra maiúscula ou um dígito numérico. Então, de cara, ele já está descartando caracteres especiais. Cada senha contém pelo menos um dígito numérico. Quantas senhas são possíveis? Então, vejam bem, quando eu digo pelo menos, certo? Um dígito numérico, eu estou assumindo que tem que ter pelo menos um dos dígitos, tem que ser um dos caracteres tem que ser um dígito numérico, certo?
Eu não estou estabelecendo um teto, estou estabelecendo um piso. E eu já falei para vocês em outras oportunidades que essas expressões, pelo menos e no máximo, elas são expressões que indicam coisas muito importantes quando você está pensando sobre o problema que você precisa resolver, certo? Bem, nesse caso aqui, resposta correta, basta aplicar inicialmente o princípio da multiplicação para cada combinação de letra e número, e em seguida aplicar o princípio da soma para cada conjunto. Então, nesse caso, é uma combinação tanto de princípio da soma como de princípio da multiplicação, né? Então, primeiro você aplica o princípio da multiplicação, e aí você vai gerar alguns conjuntos, e no final das contas você precisa aplicar o princípio da soma para poder ter o total de cada um desses conjuntos, certo? A complexidade de um algoritmo é medida em função de, né? Nós temos, quando vocês estiverem cursando construção e análise de algoritmos, que é uma disciplina que, se não me engano, é do 5º período, vocês vão ter aula com o professor Cláudio. Nessa disciplina, vocês irão trabalhar com complexidade. Vocês vão passar a estudar os algoritmos, não de uma perspectiva de como construir algoritmos, né? Que isso é algo que vocês aprenderam em lógica de programação. Mas o objetivo, assim, grosseiramente falando, de construção e análise de algoritmos, popularmente conhecido como CANA, é fazer com que você construa algoritmos que sejam eficientes, né? Quando a gente está estudando em lógica de programação, nosso objetivo é resolver o problema, né? Não importa como, se essa resolução vai ter um custo computacional mais elevado ou não. E quando a gente fala de custo computacional, a gente está se referindo a quê? Né? Que é justamente o que a nossa questão está colocando aqui para a gente. Então, complexidade computacional é um conceito que se refere ao tempo de processamento e ao espaço que ele ocupa na memória. Então, vejam bem, eu posso ter um algoritmo que ele tem um custo de processamento elevado, ou seja, ele vai consumir muito tempo de processador, certo? Então, e também posso ter algoritmos que terão custo de memória elevado, ou seja, eles vão ocupar muita memória, certo? O ideal, o melhor dos mundos, é você equilibrar esses dois custos, ou seja, ter um algoritmo que não seja nem muito custoso com relação ao tempo de processamento, nem também com relação à memória. E aí, já dando um pequeno spoiler sobre construção e análise de algoritmos, é legal a gente sempre ter em mente o seguinte: alguns problemas computacionais, eles não têm solução computacional, né? Há quem diga que isso vocês vão ver com mais detalhes em CANA. Há quem diga que a maioria dos problemas, o conjunto de problemas que não podem ser resolvidos computacionalmente é um conjunto imenso, é o maior de todos os conjuntos. Temos os problemas que são resolvidos computacionalmente, e aí, nesse conjunto dos problemas que são resolvidos computacionalmente, tem uma subcategoria que são os problemas que são resolvidos em tempo polinomial. Ou seja, uma coisa é você ter um problema que ele pode ser resolvido computacionalmente, né? Outra coisa bem diferente é um problema que pode ser resolvido computacionalmente em um tempo polinomial, ou seja, num tempo razoável, né? Vejam bem, por exemplo, você tem um problema que vai levar 200 anos de processamento utilizando todo o poder computacional do mundo, ele vai levar 200 anos para ser resolvido. Esse problema é interessante? É muito complexo, né? Mas só que você vê que no frigir dos ovos, essa solução não é uma solução viável, né? Entendido? E é interessante essa perspectiva de pensamento, que a gente pode aplicar ela em outros campos da nossa vida. Por exemplo, você está diante de uma situação, né, vamos supor, uma reestruturação numa empresa, né, e algumas pessoas dão sugestões. Só que você vê que algumas dessas sugestões, para serem implementadas e elas funcionarem, essa alteração vai demorar 20 anos. Será que vale a pena a gente implementar essa sugestão? Não vale, né? Se o objetivo for obter, né, resultados logo, né, não no longo prazo, aí não faz sentido, né? É uma solução? Mas é uma solução com um custo de tempo muito elevado, né? E aí, além do tempo, você também precisa, nessas situações,
levar em consideração recursos também. Então, isso que eu estou colocando para vocês, abrindo um pequeno parênteses, ele entra num campo de estudo que hoje está muito em voga, que é o chamado pensamento computacional, né? Ou seja, é a gente aplicar determinadas percepções que a gente adquire trilhando os tortuosos caminhos de um curso de ciência da computação em outros campos da vida, né? Então, o pensamento computacional é um campo de estudo bacana. O professor Éder, ele estuda isso, né? A pesquisa dele de doutorado é em cima de pensamento computacional e é um tema interessante para o TCC, né? Então, quem tiver interesse, cola no professor Éder, que é sucesso. Tranquilo? Bom, vamos aqui, acho que é a última pergunta. Se uma tarefa puder ser realizada em uma das N1 formas ou em uma das N2 formas, e que nenhum dos elementos do conjunto das N1 formas é o mesmo que algum elemento do conjunto das N2 formas, então há N1 vezes N2 formas para realizar a tarefa. Ou seja, isso daqui a gente vai fazer o quê? Vai aplicar a regra da soma? Não, ninguém aqui assinalou. A maioria assinalou aqui regra do produto ou princípio da soma, da multiplicação, certo? Talvez movido por essa operação que eu coloquei aqui, só que aqui tem um porém, essa questão é totalmente casca de banana. Então, era necessário você analisar o contexto todo da pergunta, né, do texto, né? Então, eu fui muito, como é que se diz, fui escorregadio ao propor essa questão, tanto que a maioria pisou na bola, né? Mas realmente eu fiz de propósito, né, uma questão bem complicadinha, né? Então não era nenhuma dessas alternativas, né? Nesse caso aqui não era nenhuma, ok? Então por quê? Porque nesse caso aqui ele está utilizando primeiro o princípio da soma, depois o princípio da multiplicação. E a gente aprendeu que o que a gente precisa fazer é justamente o contrário. A gente primeiro aplica o princípio da multiplicação e depois, nessas situações em que é necessário usar os dois princípios combinados, né? Primeiro, o princípio da multiplicação, né? Para os casos que são dependentes uns dos outros, e aí você vai criar vários conjuntos e você precisa somar, né, os elementos desses conjuntos. Tranquilo? Bom, gente, interromper aqui o compartilhamento e vamos para os nossos momentos finais. Já são 10h49, está virando para 10h50. Quando for 11 horas, a gente volta para o nosso segundo tempo, onde eu vou comentar com vocês as questões daquela pequena listinha que eu deixei lá para vocês fazerem, certo? Vou interromper aqui a gravação. Quem ainda não tiver registrado a frequência, acho que todo mundo registrou, né? Então, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Gravação interrompida. Lá.